Presos ou libertos? Reflexão baseada em Lucas 13, versos 10 a 17. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus a chamou e disse: "Mulher, você está livre da sua doença." Então lhe impôs as mãos, e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: "Há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias, e não no sábado." Então Jesus lhe disse: "Hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado seu boi ou jumento no estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos, não deveria, no dia de sábado, ser liberta daquilo que aprendia?" Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que Jesus estava fazendo. Meus irmãos e irmãs, os evangelhos se completam em suas narrativas e nos seus registros dos fatos ocorridos no ministério de Jesus. Aquilo que um evangelista esqueceu, outro se lembrou de registrar. Tudo isso com um único objetivo e propósito, como nos disse Paulo na sua carta aos Romanos. Tudo quanto foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos 15. Lucas foi o único a relatar a libertação desta mulher de um espírito maligno que a mantinha presa e encurvada por 18 anos. O relato nos informa que o dia era sábado. Jesus, como de costume, estava na sinagoga realizando os serviços sagrados. As sinagogas eram casas de orações e de estudos da palavra de Deus. Estes locais de reuniões e de cultos surgiram durante o cativeiro babilônico. Com o templo totalmente destruído, os judeus sentiram a necessidade de se manterem unidos para cultuar a Deus, manter suas tradições religiosas e estudar a palavra de Deus. Vejamos no relato o que podemos extrair de lições e de reflexões para a nossa própria vida hoje. Em primeiro lugar, onde Jesus está, algo maravilhoso e extraordinário sempre acontece. Naquele dia de sábado, iguais a tantos outros dias na vida daquela mulher, aconteceu algo inesperado que não era comum acontecer nas sinagogas. Uma mulher que há 18 anos andava com a sua coluna encurvada, sem poder levantar a cabeça e olhar as pessoas na face e nos olhos, recebeu a cura e a libertação. Meus irmãos e irmãs, Jesus veio a este mundo para desfazer toda a obra do diabo. Ele mesmo disse: "O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância." Deus está usando a boca do profeta Isaías para nos dizer que seu filho viria para anunciar a libertação aos cativos e a libertação das trevas aos prisioneiros. Esta mulher foi o cumprimento real e literal desta obra maravilhosa de Jesus. Através do seu Santo Espírito, Jesus continua ainda neste mundo, dando continuidade à sua obra de libertar os cativos das garras de Satanás. Em segundo lugar, esta história fala aos nossos corações hoje também. Há muitas pessoas vivendo encurvadas e presas nos mais diversos pecados e vícios. Há muitas pessoas presas pelo inimigo e por suas vontades humanas. Andar encurvada aqui carrega a ideia de andar guiado pelo inimigo e por seus próprios desejos e pensamentos. Deus nos criou para andarmos de cabeça erguida, olhando para o alto e de forma correta. Infelizmente, há muitas pessoas olhando para baixo, escravizadas pelo inimigo, sem poder olhar para o alto e ver a glória de Deus.
Em terceiro lugar, este relato nos faz refletir que nunca devemos deixar de buscar a presença de Deus. Lucas nos informa que foram 18 anos frequentando a sinagoga aos sábados. Mesmo com tantas dificuldades e limitações, a mulher não desistiu. Havia algo no coração daquela mulher que a mantinha firme neste propósito. Não desista de orar, não desista de buscar pela presença de Deus. Deus tem o seu tempo de liberar a sua poderosa palavra e quebrar todas as cadeias que nos prendem. Por fim, não foi a mulher que percebeu a presença de Jesus. Foi o próprio Jesus que olhou para ela e sentiu grande compaixão. Meus irmãos e irmãs, os olhos do nosso Deus estão atentos para nós hoje também. Nossas vidas e nossas famílias não passam desapercebidas dos olhos do nosso Deus, o seu olhar de amor e de compaixão. Hoje é o dia, hoje é o tempo em que Deus, através do seu Filho, está endireitando nossas vidas e famílias. Este é o tempo em que Ele está nos colocando de pé e de cabeça erguida na jornada da vida. Na vida desta mulher anônima, cumpriu-se o que o Salmo 126 nos diz. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca encheu-se de riso, a nossa língua de cânticos de alegria. Até entre as nações se dizia: o Senhor tem feito grandes coisas por este povo. Sim, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Ah, soberano Deus e Pai, restaura-nos, assim como as correntes do Neguebe. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando e andando enquanto lança semente, voltará com cânticos de alegria, trazendo os seus feixes. Quanto ao mais, meus irmãos e irmãs, que sejamos sempre firmes na fé e no ânimo de servir a Deus. Que sejamos sempre constantes na busca e na oração pelo nosso milagre. Por fim, que sejamos sempre abundantes na presença e na obra do nosso Deus, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Que a maravilhosa graça do Filho, o grande amor do Pai e as consolações do Espírito Santo permaneçam com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.